correção da página 31 até a 35. Então, vamos começar. Aqui na página 31, nós temos um desafio. Agora, um novo desafio. Você sabe encontrar a direção de uma estrela? Consegue comunicar a sua posição? Levante hipótese para explicar como tudo isso é possível. Então, aqui não existe uma resposta certa ou errada. Vocês têm que escrever o que vocês acham de como que vocês conseguem se comunicar a sua posição através das estrelas. Então, escrevam aqui o que vocês acham, como que vocês fariam. Tranquilo? Embaixo, nós temos aqui que ele pede pra gente observar esta imagem. Então, observem essa imagem. E vamos utilizar todo o nosso conhecimento para fazer um estudo sobre ela. Primeiramente, ele está mostrando aqui um mostrador de um relógio. O que é um mostrador de um relógio? O relógio, o formato do relógio, o desenho de um relógio. E esse relógio tem dois ponteiros. Um, que vocês observarem, está apontando para o número 12 e logo acima dele tem uma estrela. O outro que está apontando para o número 2, que logo na sua direção tem outra estrela. Ok. Então, ele vai nos mostrar como que a gente pode descobrir a direção de uma estrela, comunicando a nossa posição através do relógio. Então, vamos para a página 32. Na página 32, primeiramente, a gente tem um menininho fazendo algumas observações. Olha só, a primeira estrela que estou vendo está na posição do meia-noite, em ponto. A segunda estrela, muito brilhante, está à direita, nas 2 horas. Vamos acompanhar e estudar seu movimento aparente? Então, é exatamente aquilo que eu pedi para que vocês observassem, tá? Então, eu mostrei para vocês as posições do relógio e aqui dos ponteiros, aonde estão mostrando. Olha só, o ponteiro no 12 e o ponteiro no 2, ok? Aí aqui, novamente, a professora está fazendo alguns apontamentos para nós. Meia-noite em ponto ou meio-dia em ponto são expressões que significam que se deve olhar exatamente para cima de nossa cabeça. Então, vou começar a explicação desenhando essa parte que ela colocou para nós. Ela disse o seguinte, que quando é meio-dia em ponto, o Sol... A posição do Sol vai estar acima da nossa cabeça. Então, se vocês observarem, vão lá ver o Sol, quando for meio-dia, o Sol está justamente em cima da nossa cabeça. Então, isso significa que é meio-dia. Já à noite, como que a gente pode observar? Lembrando que meio-dia à noite, o ponteiro está no 12 e meia-noite o ponteiro também está no 12. Só que meia-noite a gente representa com 00. E como que a gente observa a noite? Através das estrelas, porque não temos o Sol para ver se está em cima da nossa cabeça, certo? Então, foi a observação que ela fez aqui. Vamos continuar. Quantos graus há em 2 horas? Então, ela quer que a gente diga aqui, em 2 horas, quantos graus há? Seguinte, lembrando, o que seria o grau? O grau é a amplitude, a abertura que o nosso ponteiro está em 2 horas. Então, é isso que ela quer saber. Quantos graus há em 2 horas? Como calcular o ângulo formado pelos ponteiros do relógio? Que movimento o menino deve fazer para encontrar a estrela número 2? Então, logo abaixo, vamos tentar entender esse raciocínio dela. Primeiramente, eu vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor o relógio. Desenhe no de vocês também, porque fica mais fácil para vocês entenderem, tudo bem? Então, estou colocando os ponteiros do relógio. Prontinho. Desenhei o relógio. Então, o que vocês vão fazer? Ela quer saber qual é o ângulo de 2 horas. Então, observem lá. O ângulo, lembrando, é a amplitude que eu tenho em 2 horas, a abertura, tudo bem? Eu chamo de ângulo. Então, essa abertura aqui, quanto que é essa abertura? Tá, vamos para a explicação de como a gente pode observar isso e vai ajudar muito a gente em vários aspectos, tá bom? Primeiro, o relógio, observem que ele é um círculo. E
todo círculo, ele tem um ângulo total de 360 graus. Então, esse é o ângulo total de um círculo, tudo bem? Então, essa informação vai ser muito importante sempre para o nosso conhecimento. Então, lembrando, um ângulo total de um círculo, essa volta inteira do círculo, está vendo que ele está completo, essa volta inteira do círculo é 360 graus. Então, já que o relógio ele é redondo, então isso significa que essa volta inteira do relógio é 360 graus. Só que eu quero saber só quanto é o ângulo, a amplitude de 2 horas. Então, como que eu faço isso? Olha que simples. Eu vou pegar o total do meu círculo, o total do ângulo do meu círculo, que é 360 graus. E vou dividir pelo número total de quantos números tem no relógio. Quantos números tem no relógio? 12. Porque eu quero saber quanto vale cada número. Por isso que eu estou dividindo. E eu vou dividir por 12, porque no relógio tem 12 números. Então, eu vou descobrir quanto cada número vale. Então, 360 dividido por 12 dá um total de 30, certo? Então, pronto, já descobri. Cada número, lembrando que vamos dizer que aqui começa o 0. Então, eu vou ter que contar de 30 em 30, porque eu descobri aqui, ó. Cada número vale 30. Então, se eu for contando cada número de 30 em 30, 30 em 30, 30 em 30, quando chegar aqui novamente, eu tenho um total de 360 graus. Tudo bem? Então, olha como o relógio já vai ajudar a gente. E só com essa informação já fica bem simples para eu descobrir. Qual é o ângulo de 2 horas? Se eu estou contando de 30 em 30, então olha só, do 1 é 30 e do 2 é mais 30. Então, eu posso fazer o quê? 30 vezes o 2, ou 30 mais 30, que é a mesma coisa. 30 vezes o 2 é igual a 60, ou 30 mais 30 igual a 60. Então, 2 horas é igual a 60 graus. Tudo bem? Então, olha que simples, como o relógio ajuda muito a gente no entendimento. Tranquilo, né? E se eu quisesse saber o de 3, se meu relógio estivesse em 3 horas? O mesmo procedimento, porque eu já descobri quanto é cada número, é de 30 em 30. Então, eu faço 30 vezes 3. Mas como eu só quero saber de 2 horas, eu faço 30 vezes 2. Tranquilo? Então, é só isso. Olha que simples, por isso que eu falei. Sempre lembra que um círculo, o ângulo total dele é de 360 graus. E quando vocês virem o ângulo, lembra do relógio, do ponteiro do relógio. Então, vamos para a página 33. Na página 33 aqui, primeiramente, o que a gente tem? Apenas uma curiosidade, uma historinha aqui, contando para vocês, tá bom? Então, é o seguinte, leiam depois com calma. Eu vou resumir essa história. Em 1500, quando os portugueses estavam navegando pelos mares à procura de novas terras, um cientista chamado Mestre João, ele era astrônomo, cartógrafo e médico da frota de Pedro Álvares Cabral. E com todo esse conhecimento que ele tinha, ele foi o primeiro a localizar o Brasil. E ele estava sendo guiado pelos astros, por todo o seu conhecimento e seu estudo que ele tinha. E, claro, fazendo alguns cálculos precisos. Foi assim que eles encontraram o Brasil. Então, olha só que importante. Além disso, não só observando as estrelas, certo? Mas o mestre João, ele ficou também extraordinariamente observando as constelações, a beleza delas, certo? E aí, servindo também para orientá-los, nós temos a linha do Equador. O que seria a linha do Equador? A linha do Equador é uma linha imaginária que passa para dividir a metade do planeta, tudo bem? Metade do planeta. Então, essa é a linha do Equador. Então, em conjunto com os astros e ainda com a linha do Equador e
com o céu, né, através da Cruzeiro do Sul, que são aquelas estrelas que nós também encontramos, ou para a página 34, que nós também encontramos, essa aqui, ó, que nós também encontramos na nossa bandeira do Brasil. Então, assim, ele foi se localizando, e assim que eles se localizavam os navegantes antigamente, certo? Então, tá. Vamos para a página 34 com a situação problema aqui em cima. Vamos lá. Os navegantes orientavam-se pela posição dos astros e das estrelas no céu. Com as informações do desenho a seguir, calcule a medida em graus do ângulo indicado pela letra X, sem usar o transferidor. Então, vamos analisar a imagem. Eu já fiz algumas observações aqui, tá? Primeiramente, deixa eu explicar o que eu fiz. Nós temos aqui, ó, a linha do horizonte aqui, ó, passando, que seria o mar. Então, essa é a nossa primeira linha. E a outra está aqui na Cruzeiro do Sul. Ele quer saber quanto é esse ângulo aqui, ó, essa abertura, tá? Ele quer saber quanto é esse ângulo. E ele deu como medida a letra X aqui, ó, que está sendo indicado pelo X. Então, ele quer saber esse ângulo aqui. Como eu disse, sempre quando vocês encontrarem um círculo, e a gente já sabe que um círculo, vou fazer o desenho para vocês relembrarem, um círculo tem no total 360 graus, certo? O que eu vou fazer? Aqui eu tenho um círculo. Eu transformei esse círculo no relógio. Ó, coloquei todos os números do relógio. Se vocês acharem mais fácil, faça desse jeito. Então, primeiramente, eu vou encontrar quanto vale a letra X. A letra X está no número 10 do relógio, certo? Então, lembra como que eu faço? Eu já descobri que para descobrir quanto vale cada número, eu peguei o 360 e dividi por 12. E eu descobri que cada número vale 30. Então, se o X está no 10, para ser mais rápido, ó, eu fiz 30 mais 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 30 até chegar no 10. Então, eu vou fazer a continha aqui de 10 vezes 30 ou 30 vezes 10. Então, eu descubro que é 300. Então, eu descobri que o X é igual a 300. Tudo bem, já descobri quanto vale o X. Mas a pergunta dele é este ângulo aqui, ó. Quanto vale o ângulo? Como que eu posso fazer essa conta? Eu posso fazer ela de duas formas. Primeiro, eu posso pegar o 300 e o 360, que é o total do ângulo, e fazer uma subtração. Então, eu pego o 360 e tiro o 300, que é o X. E eu descubro que é 60. Ou eu posso fazer de uma outra forma usando o meu raciocínio. Olha só, que simples. Lembra que a gente descobriu de quanto em quanto é cada número? De 30 em 30. Então, olha só, do 9 para chegar no 10 é 30, certo? Do 10 para chegar no 11 é 30. Então, 30 mais 30, quanto é meu ângulo? 60. Então, ângulo de 60 graus. Olha que simples. Só usando o conhecimento do relógio com o conhecimento do ângulo total de um círculo. Então, vocês podem sempre treinar isso. E se eu pedisse um ângulo para vocês de 4, como que ficaria? É só vocês fazerem 4 vezes 30, porque cada número é 30. Lembra que a gente descobriu isso? Então, olha que simples. Lembra do relógio. Então, quando vocês encontrarem só um desenho do ângulo, vou fazer assim, que eu quero saber quanto é esse ângulo, é só vocês lembrarem do relógio. Aqui tá mais ou menos que número? Tá o 4. Então, eu faço 30 vezes 4. E aí, eu descubro aqui meu ângulo. Tudo bem? Lembra sempre do relógio. Tranquilo? Muito bem. Agora, na página 35, nós vamos comparar, prestem muita atenção, tá bom? Todo o nosso conhecimento com o planeta Terra. O que vocês já viram em ciências, ok? Então, vamos juntar os dois. Olha só que informação que a professora contou.
O número 360 tem muitos divisores e é bastante conveniente para marcar as posições dos astros. Então, ele está falando o seguinte, que a gente sempre usa o 360 como uma medida para ver as posições dos astros. Por quê? Porque lembra que uma circunferência tem no total 360 graus? Então, o planeta Terra, ele é basicamente uma esfera, mas ele não é uma esfera, ele é quase uma esfera. Lembra que seus polos são achatados? Então, ele é muito parecido com um círculo. Então, por isso que a gente usa a medida. E os movimentos que eles fazem também é praticamente um círculo, tudo bem? Praticamente, não significa que seja. Por isso que é bastante conveniente a gente usar o 360, porque é muito próximo. Veja a Terra, é aproximadamente esférica e descreve uma órbita aproximadamente circular. Tá vendo? Aproximadamente não quer dizer que é circular. Em 365 e 1/4 de dias. Ou seja, em seu movimento de translação ao redor do Sol. Então, lembra que aqui nós temos o Sol e aqui nós temos a Terra. A Terra gira em volta do Sol. Mas esse movimento é quase esférico, não é esférico. Por isso que passa um pouco mais de dias. Por isso que eles usam também o 360 como a medida, porque é muito próximo, tá bom? 360 é um número bem próximo de 365 e 1/4 e foi escolhido por ter muitos divisores. Tudo bem. Então, agora vamos para as questões. Lembra, relacionando com o planeta Terra. Ao dividirmos 360 por 4, então vocês não vão fazer a divisão. Por quê? Porque ele pede aqui, ó, obtemos que períodos do ano? Ele está perguntando relacionado ao planeta Terra. Então, olha só, vou fazer o planeta Terra. Fiz o planeta Terra. Se a gente pegar o planeta Terra, que tem 360 graus, mais ou menos aproximado, e dividi-lo em 4 partes, lembrando das nossas aulas de ciências, o que a gente tem, que período do ano a gente tem que é dividida em 4 partes? Que períodos do ano? As estações do ano. As estações do ano são divididas em 4. Outono, inverno, verão, primavera. Então, aqui, ó, as estações do ano. Tranquilo? Obtemos o período das estações do ano. Tranquilo, né? A gente só precisa prestar muita atenção, porque às vezes eles relacionam com coisas que a gente tem que desenhar, tá? Então, vamos lá. Se um mostrador do relógio é um círculo, então ele falou mostrador, o mostrador é o relógio. Se o mostrador do relógio é um círculo, e como em qualquer círculo sua circunferência é de 360 graus, lembra, todos os círculos sempre vai ser isso. Que expressão matemática, então que conta matemática, pode ser usada para encontrar-se o número de graus entre cada 2 números do relógio? O que ele quis dizer aqui, ó? Que conta matemática que a gente pode usar para encontrar a cada número do relógio quanto que ele vale? Lembra que a gente fez isso? A gente fez uma divisão. A divisão pode me responder isso. Como que a gente fez? A gente fez 360 dividido por 12. Porque no relógio tem 12 números e 360 é o ângulo do círculo. Então, a gente descobriu que cada número, ele vale 30. Então, para descobrir 2 números, é só a gente fazer 30 mais 30, certo? Ou 30 vezes 2. Então, a gente fez a divisão primeiro para descobrir cada número. Tranquilo? Essa aqui, ela parece um pouco confusa, mas eu vou explicar para vocês. Olha, um ângulo formado pelos ponteiros de um relógio, então ele está falando de um relógio. E o ângulo não foi formado pelo ponteiro do relógio? Tudo bem? Ó, pequeno, lembra que porque o relógio tem um ponteiro pequeno, é igual ou diferente quando formados por ponteiros maiores do relógio. E por quê? Então, o que ele quis dizer? Que no relógio a gente tem ponteiros grandes e ponteiro pequeno.
O tamanho do ponteiro, ele interfere para eu descobrir o ângulo no meu relógio? Da abertura dele, da amplitude? Não, não interfere. Eles representam a mesma coisa, então eles são iguais. Por quê? Porque o que eu quero saber é o ângulo, não a hora. Se eu quisesse saber a hora, aí interferia o tamanho do ponteiro. Mas como eu quero saber só o ângulo, ele não interfere. Lembra que o ângulo é a amplitude. Então, os ponteiros, eles são iguais. Por quê? O grau do ângulo permanece a mesma coisa, não muda o grau do ângulo. Tudo bem? Permanece a mesma coisa. A diferença é só o tamanho do ponteiro. Tranquilo? Então, vocês têm que escrever isso para mim aqui. E a última, aqui eu queria que vocês registrassem todos os divisores de 360. Eu pedi para que vocês fizessem no caderno de vocês as continhas para treinar divisão. Tudo bem? Só lembrando que são divisores. Então, olha só. Chamam-se divisores de um número a todos os números naturais. Lembrando que números naturais são os nossos números normais. 0, 1, 2, 3, 4 são os nossos números. Que dividem de forma exata e o resultado da divisão é 0. E o resto da divisão é 0. Então, eu vou dar um exemplo aqui. 3 é divisor de 12, então eu vou ter que fazer 12 dividido por 3. Fiz aqui. Deu a resposta exata? O resto é 0? Sim, então é divisor. 3 é divisor de 12, porque a resposta deu exata e não sobrou resto. Então, sempre quando a resposta der exata e não sobrar resto, significa que é divisor. Agora, eu vou mostrar um que não é divisor. 5 é divisor de 27, então, eu vou ter que pegar o 27 e dividir por 5. Se eu pegar 27 e dividir por 5, vai dar 5, mas vai sobrar 2. Eu vou ter que continuar a minha conta, porque sobrou resto. Então, 5 não é divisor de 27, porque sobrou resto. Tudo bem? Não deu número inteiro, vai dar 5, alguma coisa. Lembra? Número inteiro é só quem fica na frente da vírgula. Então, é isso que são os divisores. E eu pedi para que vocês fizessem a continha no caderno e marcassem para mim todos os divisores. Então, vamos lá. Vou marcar aqui para vocês os divisores. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 e 360. Então, esses são os divisores, todos os divisores de 360. Então, vocês tinham que fazer a divisão número por número. Tranquilo? Então, por enquanto, é só isso. Obrigada.